Olá, eu sou a Beatriz e essa é mais uma aula sobre teoria da relatividade geral. Na aula passada, a gente falou sobre a solução de Schwarzschild, que é uma solução da relatividade geral que descreve a curvatura do espaço-tempo no vácuo em torno de um objeto com massa m e que seja esférico, que tenha uma simetria esférica. A gente viu que essa solução prevê que há uma distância RS, que a gente chamou de raio de Schwarzschild, do centro desse objeto esférico, vai ocorrer uma transição no regime do espaço-tempo. E a gente viu que para os objetos, para os corpos celestes que a gente está mais acostumados, como estrelas comuns e planetas, esse raio de Schwarzschild vai ter um tamanho tão pequeno que vai estar dentro desses corpos celestes. No entanto, para objetos que tenham essa simetria esférica e que sejam muito densos, esse raio de Schwarzschild pode estar fora do objeto. E aí pode sim vai ocorrer essa transição no espaço-tempo. Esses objetos são os buracos negros. Então, a solução de Schwarzschild, ela descreve também o espaço-tempo em torno de um buraco negro de massa m. Nesse caso dos buracos negros, essa posição do raio de Schwarzschild, ela é conhecida como o horizonte de eventos. E, de fato, ali nessa posição ocorre uma transição, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Para vocês terem uma ideia do quão denso um objeto precisa ser para se tornar um buraco negro, a densidade do Sol ela é de 1,4 aproximadamente vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. É um pouco maior do que a densidade da água, que é de 1000 quilogramas por metro cúbico. Para que um objeto com a massa do Sol se tornasse um buraco negro, ele teria que ter uma densidade maior do que 2 vezes 10 a 19 quilogramas por metro cúbico, ou seja, são aqui 16 ordens de grandeza a mais do que a densidade do Sol atualmente. Vamos para o próximo quadro. A gente pode dividir os buracos negros em 4 categorias: buracos negros estelares, intermediários, supermassivos e primordiais. Os buracos negros estelares, eles se formam na fase final da evolução das estrelas mais massivas. Então, as estrelas como o Sol, por exemplo, elas vivem em um equilíbrio muito tênue entre a força gravitacional e a pressão gerada pelas reações de fusão nuclear no seu interior. Então, a força gravitacional, ela quer puxar toda aquela massa da estrela para o seu centro, e a gente já viu que para os elementos mais leves, como o hidrogênio e o hélio, por exemplo, as reações de fusão nuclear que ocorrem lá no interior da estrela, elas produzem energia. Então, isso faz com que a gente tenha uma pressão para fora que consegue contrabalancear essa força gravitacional para dentro. No entanto, depois de um certo tempo, a fusão nuclear no interior das estrelas, ela cessa, ela termina. E aí a força gravitacional vence. Para as estrelas mais massivas, ou seja, as estrelas que têm massas acima de 8 massas do Sol, ocorre então uma explosão, nesse momento que a gente chama de uma explosão de supernova. E aí a maior parte da massa dessas estrelas é ejetada. E sobra-se só o centro, um caroço da estrela ali na posição original. E dependendo da massa desse caroço que resta, se ela for maior do que 3 ou 4 massas do Sol, esse remanescente dessa explosão de supernova pode formar um buraco negro. Esse processo a gente chama de um colapso gravitacional. Então, esses buracos negros estelares, eles têm massa acima de 4 massas do Sol, até mais ou menos 100 massas do Sol. E as evidências que a gente tem para a existência desses buracos negros estelares atualmente, elas são indiretas, através dos efeitos gravitacionais que esses buracos negros causam ao seu redor e também através da detecção
de ondas gravitacionais, que vai ser tema de uma aula subsequente. Em seguida, a gente tem os buracos negros intermediários, que têm massa entre 100 massas do Sol e 10 a 5 massas do Sol, ou seja, 100.000 massas do Sol. A origem desses buracos negros, ela ainda está em aberto, e esses buracos negros, eles foram, na verdade, esses buracos negros de massas intermediárias, eles foram recentemente descobertos. Eles foram descobertos justamente com o advento da detecção das ondas gravitacionais, que a gente vai ver em uma próxima aula. Então, a formação desse tipo de buraco negro, acredita-se que talvez eles sejam gerados através da fusão de buracos negros estelares, mas ela ainda está em aberto. Para buracos negros com massas acima de 10 a 5 massas solares, acima de 100.000 massas do Sol, a gente tem então o que a gente chama de buraco negro supermassivo. E atualmente acredita-se que um buraco negro supermassivo exista no centro da maior parte das grandes galáxias, inclusive da nossa galáxia, a Via Láctea. A origem desses buracos negros supermassivos também ainda é tema de discussão, como que eles conseguem agregar tanta massa. No entanto, esses buracos negros supermassivos são os únicos para os quais a gente tem uma evidência direta, que é a imagem que foi feita recentemente, foi bastante divulgada na mídia, de um buraco negro. E a gente também vai falar um pouco mais sobre isso numa próxima aula. Por fim, a gente tem os buracos negros primordiais. Esses buracos negros primordiais, eles são hipotéticos, a gente não tem nenhuma evidência para a existência deles, e eles são previstos teoricamente. Então, eles seriam buracos negros com massa muito menor do que os outros, eles teriam massas menores do que a massa da Terra, aproximadamente, e a ideia é que eles poderiam ter se formado através do colapso gravitacional de pequenas regiões de sobredensidade no universo primordial. Então, após o Big Bang, a ideia, a teoria prevê que o universo era bastante homogêneo, mas existiam regiões com uma densidade um pouquinho maior e regiões com uma densidade um pouquinho menor. Nessas regiões que tinham uma densidade um pouquinho maior do que a média, pode ter ocorrido, então, um colapso gravitacional, assim como ocorre lá nas estrelas que formam os buracos negros estelares. Então, pode ter ocorrido um colapso gravitacional em menor escala, que pode ter formado um buraco negro com uma massa menor. Esses seriam, então, os buracos negros primordiais.